Quando, porém, disseram, dar-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Diga, Senhor, estava tudo indo muito bem. Deus é o rei deles, que abre o mar vermelho, que abre o Jordão, que derruba a muralha, que tira das garras de Faraó, que dá maná, que dá água, que dá carne, que dá roupa. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Rei de todos os reis, que está acima de todos os reinos da terra. Agora eles têm uma ideia brilhante. Porque tem gente que tem umas ideias brilhantes, não tem? Eles chegam até o profeta, reúne todos os anciões, todos os sábios, homens inteligentes. Vamos até o profeta e vamos pedir para esse profeta que ele levante um rei sobre nós, que nos julgue. Agora pensa, Deus sempre está julgando esse povo, embora querendo matá-los em alguns momentos, Ele sempre usa de misericórdia, diga aleluia. Mas eles não estão satisfeitos, esse povo nunca esteve satisfeito. Tudo que Deus faz e tudo que Deus fez e tudo que Deus iria fazer, para eles ainda era pouco. Será que nós não estamos assim também? Será que nós também não estamos refletindo assim, pensando assim? Tudo que é pouco, tudo é insuficiente. Sempre querendo mais, é uma sede que não aplaca, é um desejo por tantas coisas. Eu quero um carro, eu tenho um carro, eu quero ter um avião, não, eu quero ter uma casa. Não é proibido você ter, é proibido você passar por cima de princípios, tocar no que é santo, tocar no que é sagrado, quebrar a honra a Deus por conta dos teus desejos carnais. Entenda isso, esse povo nunca está satisfeito. Eles têm fome, Deus dá comida. Eles têm sede, Deus dá água. Eles querem trocar o cardápio, diga trocar o cardápio. Estou enjoado de comer só isso. Quantos aqui já disse assim, com a mesa farta, diz, eu estou meio enjoado, todo dia eu como a mesma coisa. É porque você não fez uma reflexão que todos os dias tem gente que não tem nada para comer na mesa. Tem gente espalhada pelo mundo inteiro que não tem o que comer e nem o que beber. E você está reclamando porque você come arroz, feijão e bife todo dia. Às vezes nós não estamos satisfeitos. E olha, você lidar com uma pessoa insatisfeita é muito difícil. Porque toda pessoa que é insatisfeita com tudo que ela tem, com tudo que ela é, com tudo que ela possui, ela nunca será grata por aquilo que já foi feito por ela. Então você lidar com gente ingrato é muito difícil. Porque se você conquista uma amizade dando coisas para ela, o dia que você não der, você perdeu o amigo. Agora, quando você constrói uma aliança com uma pessoa que é seu amigo de verdade, que está nos dias difíceis, que está no dia de bonança, que está no dia do luto, que está no dia da doença, que está com você, independente de como está a estação da tua vida, esse sempre vai ser grato por tudo. Então entenda agora a identidade desse povo. É um povo que tem tudo, mas nada aplaca o desejo, a vontade, a gana de ter mais. Diga, a mesa está posta. E nesta noite, nós temos tudo que é importante, que é o Cristo vivo, que é o corpo e que é o sangue. Então entenda isso, queridos. Esse povo, eles são ingratos. Versículo 7, a Bíblia diz assim: e o Senhor lhes respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei.
Deus se sente o rei desse povo, mas esse povo não sente que Deus serve mais para eles como rei. Agora, preste atenção em um detalhe aqui perigoso. Nem sempre que alguém fale sim para você e concorda com as suas loucuras, essa pessoa está te aprovando. Muitas vezes ele está te reprovando e te testando. O sim aqui não era uma aprovação. O sim aqui era uma aprovação. Tudo bem? É assim que vocês querem? Vocês querem um rei? Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão me rejeitando, Samuel. Mas Deus fala com um tom aqui de uma certa tristeza. No versículo 8, a Bíblia diz: como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. E aqui nós aprendemos muito. Diga, esse povo está traindo a confiança do seu rei há muito tempo, mas esse rei tem misericórdia. Parece que às vezes não está acontecendo nada, nós estamos quebrando os princípios, nós estamos rompendo os muros estabelecidos por Deus, nós estamos fazendo da nossa vida aquilo que nós bem entendemos, nós estamos agindo conforme a nossa carne pecaminosa manda, e muitas vezes nós achamos que Deus está conosco porque algumas coisas estão dando certo, às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes algumas coisas estão rompendo e está sendo abençoada, mas na verdade Deus já está chateado, triste, desde aquele tempo que você começou a quebrar princípio. Olha, quanto tempo faz de um tempo para outro? Muitos anos se passaram. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo estava sob a liderança de Moisés. Quantos outros líderes se passaram, igreja? E Deus estava guardando no teu coração essa tristeza. Mas porém ainda estava insistindo. Deus estava com eles. Deus estava ainda amoroso. Só que chegou um ponto que ficou difícil. Porque esse povo, na verdade, eles nunca tinham dito claramente: eu quero outro Deus, eu quero outro rei. Agora, esse povo expressa o desejo do coração, abandonando-me, e o que mais? E prestando culto a outros, assim estão fazendo. Ou seja, Samuel, não espere nada desse povo, que faz tal loucura com um Deus, um rei, que sempre esteve com eles abençoando, servindo. Você espera o que deles? Se eles estão fazendo isso comigo, imagina com você. Não é pesado e sério isso, irmãos? Essa é a luz da palavra. O Senhor, Ele tem misericórdia. Mas o Senhor espera de mim e de você o quê? Conserto. O Senhor espera que você volte para esse reino. O Senhor espera que você o sirva com sinceridade de coração. Nesse reino aqui. A Bíblia é bem clara que tem agora um alerta, versículo de número 9. E aqui nós começamos a destrinchar algumas coisas para que você entenda melhor. A Bíblia diz assim: atenda-os, mas adverta-os solenemente. E diga-lhes, quais direitos o quê? Reivindicará o rei? Presta atenção. Estão vivendo debaixo de um governo que estabeleceu algumas leis, só que aparentemente não faz nada. Deus nunca pediu um filho, Deus nunca pediu um filho para levar para a guerra, Deus nunca pediu jovens, Deus nunca pediu holocaustos de seres humanos para eles. Quando pediu para provar Abraão, era só uma prova de fé. Deus não tocou no menino e nem tampouco deixou Abraão tocar. Agora ele está falando, olha, o meu governo, vocês meio que estão fazendo qualquer coisa, eu ainda estou protegendo. Agora um rei vai começar a cobrar de vocês impostos. O rei agora vai ser dono daquilo que você tem.
Porque no governo de Deus, diga assim, ó, no reino de Deus, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo. No reino de Deus é assim, nós somos mordomos dele. Ele dá tudo para nós e nós damos um pouquinho para ele. Mas agora aqui, um homem agora reinando, esse homem vai governar com você com cedro na mão, duro. Esse homem agora vai pegar as suas filhas para ser concubinas deles. Esse homem vai cobrar de vocês impostos. Esse homem vai aprisionar vocês. Esse homem agora que governar vocês, ele vai ser um governo diferente do meu. Mas mesmo assim o povo gritava, eu quero um rei. Sabe, queridos, Deus tem o melhor para você. Mas você está querendo ser governado por outro rei. Tem gente que está sendo governado pelo Mamon. Tem gente que está sendo governado por vários outros deuses. Por quê? Porque eles não querem cumprir aquilo que está estabelecido. Samuel, você vai falar para esses camaradas que agora vai mudar algumas coisas. Eles vão voltar a ser escravo agora de um outro homem. Porque esse rei vai tratar você como escravo. Eu vou tratar vocês como livres. Porque a intenção de Deus sempre foi colocar o povo em liberdade e não em escravidão. Todas as vezes que um homem governa, ele te aprisiona. Todas as vezes que tem um governante que não está cumprindo aquilo que está estabelecido pelos céus, ele vai te roubar. Ele vai assassinar os seus sonhos. Você vai trabalhar para o mero prazer dele. Agora o reino de Deus não. O reino de Deus, você trabalha pouco e prospera. No reino de Deus, você faz pouco e é abençoado. Porque aquilo que está estabelecido no reino de Deus, para que você seja uma bênção, é duas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus você está exclusivamente para adorar a Deus. Agora, quando o homem governa, você adora o homem. Você é escravo do homem. Você é prisioneiro do homem. E tudo que você faz é dele. Você não tem direito nem dos seus filhos. Se o rei olhar para uma filha e dizer, nossa, que moça linda, leva para o palácio. E não é assim? Agora, preste atenção em uma coisa. O povo abusou tanto de Deus, que Deus mandou o diabo para ser rei da terra. Essa é a história. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Nós temos aqui uma escolha, diga eu tenho uma escolha. Viver nesta terra como cidadão, como herdeiro, como príncipe do reino de Deus, e fazer o diabo estar debaixo dos meus pés, ou me submeter a ele e fazer dele meu rei. Olha que coisa louca. Todas as vezes que você quebra um princípio para com Deus, você está se submetendo ao poder dele. E isso é muito sério. Queridos, nós precisamos abrir a nossa mente. O reino é recusado pelo povo. Eles recusam o reino de Deus. Eles não querem o reino de Deus. Agora, o reino de Deus, diga, é invisível. É aí que está a pegada. Tem gente que está tão acostumado que ele pensa que não existe. Mas existe. Nesse exato momento nós estamos aqui em duas atmosferas. Nós estamos aqui na atmosfera do reino de Deus e também da terra. Nós escolhemos aonde nós vamos estar. Você escolhe em que regimento você vai viver. No reino da terra, quando o ladrão que reina sobre essa terra toca no ungido de Deus, Deus dá a ele dobro. Nossa, apóstolo, mas nós estamos vivendo aqui, e o governo dessa terra come tudo que eu tenho. Você pode ter certeza que Deus nunca vai te desamparar. E quando faltar até peixe vai trazer dinheiro para você.
Porque foi o que Jesus falou: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Enquanto nós estamos aqui, não tem como fugir disso. Só que o povo de Deus, quando a terra inteira estiver escura, na casa do povo que está na cultura do reino vai ter luz. Enquanto a terra inteira está passando por pragas, na terra, a casa do povo de Deus, que está vivendo a cultura de Deus, a praga não entra. Porque o exemplo disso é o povo no Egito. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que o Egito passou, o povo de Deus nas suas casas não passaram. O primogênito do povo de Deus não morreu. As pragas não entraram na casa, as rãs não entraram na casa, as moscas não entraram na casa, a podridão não entraram nas casas de quem estava vivendo sobre o regimento do reino de Deus. É um reino, e esse reino é invisível. Diga, esse reino que é invisível é tão real como esse ambiente sólido que nós estamos. Ele é real, diga, ele é real. Tem gente que já se perdeu, que não tem mais consciência que o reino de Deus é real. Olha o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. E nós estamos só começando. A minha esposa não está aqui. Quando ela está em viagem, eu gosto de despedir dos irmãos só 2 da manhã. Vamos lá? E é pela fé que entendemos o quê? O universo foi criado pela palavra, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo. É isso que traz graça para nós. Você não está vendo e Deus está criando. Você não está vendo e Deus está fazendo. Como é que você acha que aqueles soldados de Jericó estavam em cima do muro, zombando do povo? Porque eles estavam tão seguros, diga seguros, que aquela muralha não poderia cair. Preste atenção, esse povo viveu isso. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles disseram assim: nós estamos fritos. Porque o natural não podia acontecer aquilo, porque nunca ninguém viu o mar se abrir. O reino de Deus cria coisas inéditas. Moisés, por que fala comigo? Moisés, marcha. Nem Moisés tinha visto algo daquela forma. E simplesmente a água se abre. Porque é muito fácil. Olha para o teu irmão e fala assim: é muito fácil. Quem criou o mar? Porque aquilo que você cria, você tem o poder para governar. Foi ele que criou o vento. Então ele dá ordem. O problema é que depois de tudo isso, o povo ainda pediu outro rei. O povo não está satisfeito. Eles sempre querem mais. Mas Deus tem um reino, e esse reino, ele é invisível. Diga, o reino invisível é para aqueles que não creem. Pois os que creem estão vivendo debaixo da doutrina desse reino. E é muito importante você viver debaixo da doutrina do reino. Não doutrina de homens. Diga, doutrina de homens não. Diga, homens não têm poder para doutrinar, para governar os filhos de Deus. Homens estão aqui para ajudar, para orar junto, para guiar você, mas não para implementar a doutrina. Entenda isso. A doutrina do reino, a cultura do reino. Você quer que coisas inexistentes aconteçam na sua vida? Então viva debaixo da doutrina do reino de Deus e não dos homens. Começa a andar e viver de acordo com aquilo que o reino de Deus estabeleceu. O reino de Deus estabeleceu. Você precisa obedecer.
Não adianta querer tudo, diga tudo não dá. Ou é uma coisa ou outra. Não é assim, eu falo isso para o meu filho. De vez em quando ele aparece lá, pai, eu quero isso aqui. Eu falei, mas semana passada você queria outra coisa, tudo não dá, escolhe uma aí que eu pego. Por quê? Nem Deus vai dar tudo que você quer. Ensina, temos que ensinar, porque se você não ensina a cultura do reino para os filhos, amanhã vai ser um péssimo esposo. Amanhã vai ser uma péssima esposa. Porque eles vão viver a cultura do mundo. Entenda isso, existe uma cultura e essa cultura está estabelecida. E eu só vou ser beneficiado por ela, se eu viver de acordo com ela. Diga assim, ó, fora do reino de Deus, também prospera. Fora do reino também se veste bonito. Fora do reino também às vezes tem sucesso nos negócios. Só que o problema é quando vier a primeira guerra, quando vier o primeiro levante, quando vier a primeira perseguição, quando vier a primeira aflição. Porque quando você não está dentro do reino de Deus, o reino ao qual você está servindo tem um interesse particular, te destruir. Não é assim? A gente não precisa ir muito longe. Olha só como nós somos governados. Aonde o governo era para nos proteger e nos guardar, eles querem nos roubar e nos destruir. Desculpa, não quero entrar aqui em política, amém? Eu só quero dar exemplos. Você só vê eles com sede, com fome. Eles querem tirar do povo, eles querem acabar com o povo. E nós vivemos pagando imposto sobre imposto, e vivendo isso, e vivendo aquilo, e vivendo aquele outro. Não é assim, sim ou não? Fora do reino. Assim, aqueles também que prosperam, que crescem fora do reino de Deus, o próprio reino ao qual ele serve vai te destruir. O reino de Deus, ele não vai destruir você, mas ele vai te levar para a vida eterna. Então é fácil você fazer uma escolha nessa noite. O reino de Deus é invisível, é poderoso, é transformador aonde ele chega. Agora, eu encontrei um texto que me chamou muita atenção. Eu espero que você esteja entendendo hoje a palavra. A palavra de Deus, ele faz uma alusão sobre o reino. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 13, versículo 33. Olha que interessante. A Bíblia diz, Jesus contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha e o que mais? E toda a massa ficou. O reino de Deus, aonde ele entra, ele faz fermentar, ele faz crescer. Agora note uma coisa, um bolo sem fermento, como que ele fica? Um pão sem fermento, ele vinga. Olha que alusão interessante que Jesus falou do reino. Olha como ele traz assim, algo sobre o reino. Coloca na versão NTLH para mim. Presta atenção em uma coisa. O reino de Deus, aonde ele chega, ele faz expandir. O reino de Deus, aonde ele chega, faz crescer. Mas o reino estabelecido pelo diabo faz o quê? Ele tira. Ele acaba com você. Estão entendendo isso, queridos? Eu sei que o teor está bem, a palavra está bem séria. Mas é necessário para nós nesses dias. Preste atenção nisso aqui. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele, o quê? Se espalhe por toda. Diga, o reino de Deus, ele vai se espalhando por toda a massa e trazendo resultado satisfatório. Então o reino de Deus, qual que é a ação do reino? Fazer o quê? Expandir, fazer crescer. Essa é a função do reino. Entende?
Tem gente falando do reino que não está expandindo e nem crescendo. E agora eu não estou falando para você de número de pessoas. Eu estou falando de comportamento, de transformação, de mudança de vida. Uma massa sem fermento só é uma massa. Com fermento ela cria forma, ela fica bela, ela transforma, ela muda. Então Jesus ele faz aqui uma alusão ao reino de Deus como fermento. Aonde o reino de Deus chega, ele vai expandir. Diga assim, ó, comigo com muita fé, diga, eu carrego esse fermento. Você tem que deixar esse fermento ir para outras pessoas. O reino de Deus, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Quando o reino invade, transforma a atmosfera, famílias e cidades são transformadas. O reino de Deus. O reino de Deus, quando é colocado dentro de uma criança, muda essa criança, muda o caráter dessa criança. Essa criança vai para casa e muda a casa dela, muda a família dela. O reino de Deus, quando está implantado, a cultura do reino implantada dentro de um homem, esse homem agora vai viver segundo a cultura de um reino. O reino de Deus, ele é poderoso. E quem carrega os princípios do reino, ele não se submete a princípios mundanos e errados. Diga, Daniel carregava os princípios do reino e não se dobrou diante dos reis da Babilônia. Olha para que você entenda. Quem carrega o reino é protegido. Daniel poderia ser morto lá, sim ou não? Mas não foi. Por quê? Porque Deus protegia Daniel. O reino de Deus protege o propósito, não pessoas. O reino de Deus só vai te proteger se você estiver dentro do propósito. Entenda, Deus está querendo fazer uma grande obra na sua vida, meu irmão. Deus está querendo implantar uma cultura dos céus na sua casa, nos seus negócios, na sua vida particular, nos seus relacionamentos. Deus está querendo trazer uma cultura do céu. E quando a cultura do céu é implementada dentro de você, no teu convívio, tudo vai passar a dar certo a partir de agora. Porque é uma cultura certa, verdadeira. Quem está aí, diga glória a Deus. O reino é invisível e opera em pessoas cheias do Espírito Santo. O reino de Deus é invisível e opera em pessoas cheias do Espírito Santo. Ele não faz andar em sintonia com as coisas da terra. O reino de Deus vai tirar, vai desligar você das coisas terrenas, para que você viva outra cultura. O próprio Cristo, quando ele é interpelado pelos fariseus, diz assim: você não é o rei dos judeus? Ele disse: você que está dizendo, porque o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Agora, não adianta dizer que o seu reino não é daqui, se você está vivendo a cultura daqui. Não adianta querer ter resultado do reino dos céus, praticando a cultura do reino da terra. Não tem como, porque não vai frutificar. O reino da terra só vai se manifestar aqui através de você, se você realmente, de fato, for guiados pelo Espírito de Deus. Agora, o reino de Deus é invisível, diga invisível. E como é que nós vamos chegar, nos mover nesse reino invisível se nós não enxergamos? É o Espírito Santo. Porque a cultura da terra fala assim: pode, faz, vai. A cultura do reino dos céus diz assim: não vai, não pode, não faz. O reino invisível, não estou vendo nada, mas eu estou vivendo e me beneficiando de tudo. Essa aqui é a moral da história. Ninguém pode acessar esse reino. João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer da onde vem
e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos. Diga assim, ó, eles não vão entender o meu resultado, a minha cultura, a minha forma de falar, de pensar. Eles não vão entender. Por quê? Porque nós vamos ser guiados por algo invisível. Diga, guiados por algo invisível. Todo nascido do Espírito é guiado por algo invisível. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que eles foram cheios. Veio um vento, veio um fogo, línguas como de fogo. E a partir daquele momento, esses homens agora vai. O Espírito Santo falava, vai para cá, eles iam. Pareciam coisas sem sentido. Quem está vivendo a cultura do reino, aos olhos daqueles que estão vivendo na cultura do mundo, parece que é sem sentido. Por que você acha que Paulo diz que para mim tudo é perca, é lucro, morrer em Cristo é lucro? Porque muitas vezes as pessoas vão dizer assim, pô, mas tua careta, hein? Pô, tu não era assim não, cara. Por que você está assim agora? Eles não vão entender. Por quê? Porque você está se movendo na contramão da vontade deles. Diga assim, ó, aquilo que é normal para o mundo é um absurdo para mim. E aquilo que é normal para mim é um absurdo para eles. Olha que coisa louca. Você está compreendendo isso? Se tiver uma coisa que é um absurdo para os naturais, diga assim, ó, dízimo. Não, você está tímido, diga dízimo. Como é que o povo lá fora vê isso? É um absurdo. Não é assim? Você deu e isso é louco. Você é maluco. Você podia ter comprado um sapato novo. Mas a cultura do reino é que o sapato nunca vai acabar. Você está entendendo que tudo vai na contramão? Agora, quem escolhe é você. Você quer viver? Você quer estabelecer reinos, reis para a sua vida? Ou você quer continuar deixando Deus ser rei? Você quer deixar Deus continuar a ser rei? Ou você quer estabelecer reinos para a sua vida? Porque tem áreas que nós deixamos na mão de Deus, mas tem áreas que nós falamos, não, isso aqui não. Com Deus, ou ele reina tudo, ou ele não reina nada. Estão entendendo, amada igreja? Aonde esse reino chega, a ordem das trevas é quebrada. Diga assim, ó, o diabo diz, chegou um cidadão do reino de Deus. Aonde esse reino chega, o reino está em nós. Aonde a gente chega, manifesta o reino de Deus. Porque o mundo espiritual sabe que chegou uma pessoa diferenciada. Eu já estive presente em ambientes que manifestaram espíritos demoníacos em pessoa. E quando eu chegava perto, a pessoa já dizia, o que está fazendo aqui? A mesma coisa acontecia quando Jesus chegava em um lugar que tinha um endemoniado. Aonde o reino de Deus se manifesta, as ordens satânicas são quebradas, porque até o inferno se sujeita ao reino de Deus. Ele sabe que ele não pode contra Deus, mas ele quer convencer você a se meter com Deus. Ele já sabe o resultado. Então entenda que esse reino de Deus se move transformando lugares, ambientes, cidade, pessoas, casas. Aonde esse reino chega, se manifesta a glória de Deus. Queridos, quem anda sobre a influência do reino, não anda como homens deste mundo. Não anda. Quem anda sobre a influência do reino de Deus, anda por fé. Diga, anda por fé. Por que a Bíblia diz que a fé é crer naquilo que não existe? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diga, todas as minhas bênçãos, todos os meus milagres, estão nos cofres, nos depósitos invisíveis do reino de Deus.
É claro, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não. Esse é o reino de Deus. As moças que estão orando para se casar, não se casem com homens da terra, porque o Senhor tem um reservado para você no reino dele. Homens que não adoram Jesus, que não andam no princípio de Cristo, você vai sofrer. Os homens, cuidado, o Senhor tem uma princesa para você no reino dele. Não se venda, não se corrompa. O Senhor, Ele tem mistério